Oi, 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 eu sou Rodrigo de Aquino, comunicólogo, especialista em felicidade e bem-estar. Esse é o podcast ou vodcast, como você quiser chamar, que fala sobre nós. É sobre nós, seres humanos diversos e complexos. É sobre nós, que vivemos numa sociedade de inseguranças, temores e excessos. É sobre nós, mulheres e homens, negros, amarelos, vermelhos e brancos, pardos, caboclos, mamelucos ou cafusos. É sobre nós, PCDs, pessoas trans, héteros, crianças, jovens, adultos e idosos, e toda a diversidade que compõe a humanidade. É sobre os nós que emaranham as relações, decisões, a vida pessoal e profissional. É sobre nós, consumidores, fornecedores, empreendedores, empregados e desempregados. É sobre nós, nordestinos, sudestinos, nortistas, sulistas e centro-oestinos. É sobre os nós que tumultuam as relações entre espiritualidade, fé e ceticismo, religiões e o Estado laico. É sobre nós, migrantes, imigrantes e refugiados. É sobre os nós que surgem entre expectativa e realidade. É sobre os nós que abraçam as dores e as delícias da vida. É sobre encontrar alternativas, caminhos ou inspirações diante o caos que teima viver entre nós. É sobre os nós que existem entre qualidades, privilégios, vulnerabilidades e emoções que compõem a experiência humana. É disso que vamos falar. Sobre nós. O episódio de hoje é sobre nós, que ouvimos há muito tempo essa expressão, senta lá, Cláudia, silenciando mulheres, invisibilizando corpos de todos os tipos, deixando Preta Gil, Paola Carosella, a pequena Lô, às vezes em lugares que elas não mereciam, e hoje elas encontram esse espaço. Porque hoje, a Cláudia e todas as mulheres, elas colocaram o cropped e estão transformando o mundo. É sobre nós, que precisamos e sentimos vontade de mais alma na vida. É sobre a jornada na calma que a gente vai seguir nesse papo de hoje com a minha convidada, ela, Helena Galante. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Rodrigo. Que alegria estar aqui com você, com todos nós que estamos aqui reunidos. Obrigada. Afinal de contas, é sobre nós. É isso. E eu queria que você falasse um pouco, sobre você, que você se apresentasse para o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo também. Adorei isso, que eu tô desacostumada. Eu só falo no Jornada da Calma, não tem vídeo, então agora a gente está sendo visto e ouvido também, isso é bom. Vamos lá, o que eu posso dizer sobre mim que não seja o currículo protocolar, que eu acho que esse é facinho de achar. Mas eu sou jornalista, trabalho há 15 anos na Editora Abril, então tive uma trajetória de 14 anos na Veja São Paulo, passei por teatro, pela coluna de crianças, fiquei 10 anos na gastronomia, visitando restaurantes, escrevendo sobre isso. Então, tive uma trajetória muito bonita ali. No ano passado, 2021, para quem estiver ouvindo em outros anos também é bom saber, eu fui convidada para assumir a Boa Forma, que era uma revista que eu tinha lido muito na época quando ela era impressa. E era uma revista sobre dieta, era uma revista sobre, enfim, tinha um padrão ali bem específico do que era Boa Forma. E quando eu assumi, já era um desafio de transformar a Boa Forma numa revista que fale sobre saúde integral. E foi com essa missão que eu fui para lá e acho que a gente está conseguindo, sim, fazer isso. Por conta dessa transformação toda, no final de 2021, em dezembro, eu fui convidada a assumir a revista Cláudia, que tem 60 anos, senti uma baita responsabilidade de assumir essa marca, mas hoje estou muito feliz com os rumos que a gente conseguiu dar para a revista, para essa transformação, para essa busca de sentido que a gente tem falado agora, do sentido feminino, que está em mim, está em você, está em todo mundo. Então, tenho essa atuação também. Na Abril, também sou responsável pela coluna pelo site bb.com.br, então o site fala sobre maternidade, parentalidade. Mas, para além de todas essas coisas, o podcast Jornada da Calma, a coluna Natal Felicidade, que você já teve... Eu tive o prazer de você escrever uma coluna para Vejinha, 2, Natal Felicidade. Para além de todos esses espaços, assim, eu sinto que a minha presença no mundo tem a ver com a comunicação de uma forma mais ampla, assim, sabe? O que a gente comunica aqui enquanto a gente está conversando?
que a gente comunica enquanto a gente está encontrando com qualquer pessoa no nosso caminho, como a gente aceita as pessoas por inteiro, a gente acolhe o que todo mundo tem para oferecer e se acolhe também. E eu acho que esse acolhimento vai fazendo uma expansão. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer, assim. A gente tem que comunicar qual que é o nosso tamanho verdadeiro e ele é maior do que o tamanho que a gente fica se impondo, muito pequenininho, muito quadradinho, muito fechado. Então, acho que tem... É uma missão de vida, assim, eu vejo hoje a comunicação, sabe? É mais do que eu aprendi na faculdade de jornalismo, é bem mais, mas também uso o jornalismo com isso, mas é gostoso. E eu acho que eu tenho isso, assim, sabe? Que eu acho que viver tem que ser prazeroso. Essa experiência aqui, seja lá qual é o sentido que a gente vai dar para ela, mas eu acho que tem que ser legal. E acho que se a gente se une, se ajuda, se escuta mais, isso ajuda a ficar melhor. E eu gosto de falar, né? Isso é claramente, vocês vão ver que eu gosto de falar, eu desinvesto. Mas, por favor, aqui, esse espaço é exatamente para a gente promover essas conexões, para a gente falar sobre nós e sobre os nós que vão aparecendo na nossa vida, no nosso dia a dia. E eu queria começar a nossa conversa sobre essas transformações que você tanto falou agora, né? Uhum. O quanto que as transformações que você ajudou a promover, seja na Boa Forma, seja na Cláudia, como elas... como que hoje elas estão mexendo com você e, principalmente, como foi o resultado das pessoas que começaram a enxergar a Preta Gil na capa da revista pedindo para não ter retoque, a Paola na verdade, para mim, o ícone e a Pequena Lô na capa da Boa Forma. Como que isso mexeu com você internamente e como isso mexeu no mundo dessas leitoras e desses leitores todos? Bom, vou contar de dentro para fora, que é como a gente experimenta as coisas, né? Quando eu recebi o convite de assumir a Boa Forma, eu fiquei um pouco tensa, porque ele é um assunto bastante dolorido, acho que especialmente para mulheres. Não foi diferente, ainda que esteja absolutamente dentro de muitos padrões que dizem que são o padrão que deveria ser seguido, eu me senti inadequada a minha adolescência inteira. Tinha uma lida com o corpo que era muito complicada. Eu achava que eu não gostava de atividade física, por exemplo. Eu demorei anos para descobrir que, na verdade, eu não gostava de um ambiente competitivo de academia. E continuo não gostando, mas eu adoro atividade física. Atividade física tem a ver com o nosso movimento. A gente precisa de movimento para viver, isso é gostoso. Entender que as coisas podiam ser feitas nessa chave do cuidado e não na chave da obrigação, e se você não fizer, você está errado. Eu não faço nada na força do ódio, não quero fazer. Então, eu tive que primeiro entender e falar, ok, qual que era o significado que essa marca trazia. Ela já vinha passando por uma transformação quando eu cheguei. Em 2020, na pandemia, a Boa Forma já tinha passado por uma mudança em que a gente mudou os pilares mesmo de conteúdos que a gente fala na marca. Então, dieta, por exemplo, é um assunto que a gente não fala mais. A gente fala sobre alimentação. A gente fez uma capa... Faz toda a diferença. Faz muita diferença. Não é só semântica, né, a diferença, mas dieta e alimentação é outra abrangência que a gente está falando. Então, você citou da capa com a Paola Carosella, que é bem recente agora da Boa Forma, mas na pandemia, por exemplo, a gente fez outra capa com a Rita Lobo. Sim. E é muito legal ter na capa da Boa Forma uma pessoa que fala para você comer manteiga, que você não precisa comer um substituto disso. Que ela faz massas e ela faz todas as coisas, todos os tipos de verdade, delícia. E o prazer tá nesse elemento da alimentação também. Ele não precisa ser deixado de fora, como muitas vezes já foi, e ser uma comunicação na base da restrição, né? E pelo contrário, inclusive é a ciência o que diz hoje sobre a quantidade de dietas restritivas que geram mais distúrbios do que benefícios para a nossa saúde. Então, a gente fala de alimentação, a gente fala de movimento. Então, isso também, trazer a atividade física, que ficava muito na chave do fitness. E eu acho ótimo, que é gostoso correr, liberar endorfina, mexer o corpo. Só que vamos sair só dessa esfera do fitness e vamos entrar no movimento, a gente entra no movimento. Então, como é que a gente caminha mais pela nossa cidade? Como é que a gente não fica estagnado num ponto só? Isso eu acho simbólico, assim. Acho que está falando mais do que do nosso corpo só, né? Está falando de como a gente leva a vida. Ela acaba sendo uma grande metáfora de desenvolvimento interno também, né? Sim. Quando você começa a praticar atividade
física, você também quebra alguns paradigmas, como você acabou de dizer, né? Sim. Eu achava que eu não gostava de esporte. E não era. Mas, na verdade, o que o que tinha disponível no colégio, o que tinha disponível na academia, eram práticas que não falavam com o seu corpo, ou com o seu modelo mental, né? E acho que todas essas coisas, hoje, cada vez mais, tem uma cartela maior, uma oferta maior de atividades para se fazer, né? Tem, só que a gente tem que achar isso, qual que é o nosso lugar. E como se esse lugar ainda não existe, como é que a gente pode criar esse lugar? Então, um dos pilares, por exemplo, na Boa Forma, o terceiro pilar é beleza. Que é um assunto que ele vem muito desse lugar do autocuidado, skincare e fazer máscara de pepino para descansar os olhos, que tá tudo bem, é válido também. Só que a gente quer aprofundar. Então, qual que é a beleza que tem em todos, que tá em todo mundo, mas a gente tem que ter olhos para ver essa beleza. Então, eu acho simbólico que tenha esse pilar de beleza dentro de Boa Forma. E um assunto que não era falado, assim, mas acho que isso nem é só no meio das revistas, né? Que é onde eu trabalho, mas no mundo, assim. A gente não falava de saúde mental há 15 anos atrás, como a gente fala hoje, de jeito nenhum. E aí, nessa reformulação de Boa Forma em 2020, equilíbrio entra como um dos pilares. E eu acho incrível, porque a gente precisa de estabilidade emocional, a gente precisa entender como é que a gente lida com o trabalho e com a vida pessoal e com todas as coisas que estão misturadas. Não que a gente consiga viver Mas exatamente você sabe que nesse... você está falando de uma coisa, e eu lembrei, eu tinha uma amiga de academia, 1547 a.C., e ela era uma pessoa que ela usava a academia como fuga. Então é o seguinte, ela lesionava o joelho porque ela corria muito, daí ela parava, porque ela não podia continuar correndo, ela tratava o joelho, e eu perguntava assim para ela, você corre de quem? Você corre do quê? Né? Porque eu acho que é quando você desconecta a prática do bem-estar. Quando você, na verdade, ela fazia uma atividade para gerar uma boa forma, mas ela não gerava boa forma para ela, né? Era o que ela fazia. Então, mais uma vez, acho que a importância, eu acho que o mais bacana desse momento da nossa conversa é como a gente pode usar tudo isso como uma grande metáfora, né? Como um grande símbolo e simbolismo para a gente poder se transformar de dentro para fora, né? E eu acho que isso só acontece se a gente desenvolve a escuta da gente mesma. E eu fui entendendo que a escuta do outro é um exercício incrível de aprendizado e não é simples. Isso que a gente está fazendo aqui agora é que é legal e você também está acostumado a fazer, então o fluxo é diferente, né? Mas quantas conversas a gente tem no dia a dia que elas não são absolutamente atropeladas? Que você nem esperou a outra pessoa terminar de falar e você já está falando. E, na verdade, enquanto a outra pessoa está falando, você está pensando na próxima pergunta que você vai fazer e não tem escuta ali. Então, esse exercício de conversa, para mim, eu fui entendendo que ele era muito importante para desenvolver esses estados internos que eu acho que eles são mais benéficos, mas é bem mais recente agora que eu tenho descoberto que essa mesma escuta que eu tenho com você, eu tenho que ter comigo. Meu corpo tá me dizendo algumas coisas. Antes do meu joelho estourar, ele dá um sinalzinho, ele fala comigo numa linguagem que talvez eu não entenda, mas que eu tenho a possibilidade de entender. Então, eu tenho que desenvolver essa escuta. E pensando em como as pessoas que foram retratadas na capa da Boa Forma, por exemplo, você citou a pequena Lu e ela falou muito sobre o humor, que é a chave que ela trabalha, né? E é maravilhosa na chave do humor. E como isso foi uma descoberta dela de entender que ela lidava com as coisas desse jeito nessa chave e que ela queria, sim, ficar famosa. E que tudo bem, né? A gente pode querer o que a gente quiser. E ela queria aparecer na televisão, era um sonho dela. Mas, ao mesmo tempo, ela falando isso, assim, sobre vaidade, sobre como ela entendeu que ela podia cuidar dela e gostar dela, como ela deseja um relacionamento ou não, qual que é a situação dela com o relacionamento. É um espaço, assim, que não tem, por mais que ela tenha os canais dela, que ela fale com milhões de pessoas como ela fala hoje em dia, eu acho que é nesse espaço da conversa, e a revista tem um pouco isso, né, de pegar uma conversa e entregar ela prontinha, assim, para você fazer parte. Claro, pode ser uma conversa como a gente está fazendo aqui, em vídeo, em áudio, tem a emoção que vem junto, mas o texto,
Eu sou bem apaixonada pelo texto, assim, porque eu acho que ele vai conduzindo Porque a tem aquele gente momento, pra uma... que é o momento que você tá parado, né? Você para, É. de uma certa forma, vou usar uma expressão equivocada. Se você lê certo, que é você ler que você... Porque tem gente que também lê passando, né? Aí Passou vai. um passarinho e vai. Uhum. Mas se você tá lendo certo, é um momento onde você também se conecta, né? Sim. E aquelas palavras, e aquelas letras, e aquelas informações todas, elas também vão promovendo uma alquimia em você. E elas vão reverberando e você vai... Sim. Hoje... não estava programado, mas hoje eu escrevi no meu Instagram, desculpa, gente, a seguinte frase, que não é minha. Um leitor vive 1000 vidas antes de morrer. O homem que nunca lê, vive apenas uma. A leitura, no final das contas, ela promove em você... Essa frase não é minha, deixa eu dar crédito, gente, do George Martin. Pronto. É um exercício de empatia, né, a leitura. Sim. Porque você começa a sentir o que a pessoa sentiu, você começa, querendo ou não, você se coloca no lugar daquela pessoa, você faz todo um movimento. Então, o ler certo, nesse caso específico, é isso, você se permitir entrar no texto, né? Sim, e tem um estado de presença que a leitura convoca, que eu acho que é isso que você chamou do certo. Porque senão a gente perde, né? Assim, e é tanta informação que pipoca no celular quando a gente vê, que é isso, eu sou rainha de falar, nossa, que frase era aquela que eu tinha lido de algum lugar, era muito boa, e aí você não lembra nem onde você leu, ou quem falou, tira tudo fora de contexto, fica uma coisa meio pipocada na cabeça, assim. Quando a gente... ao contrário, fala, ok, agora eu vou ler um texto, e talvez ele seja um texto maior, também tem isso dentro da dinâmica da internet, que é tudo muito imediatista, é tudo muito rápido, e você tem 30 segundos para conquistar a atenção de alguém, e se você não conquistou, paciência, vai vir um anúncio e agora vai levar a pessoa embora. Quando a gente sai desse corre-corre, né? E a gente entra agora eu vou ler um texto aqui, porque eu gosto da Paola Caroselli, eu quero entender o que aconteceu com a vida dela, que ela tá diferente, ela tá feliz. E tem a ver com ela tá fazendo atividade física? Tem também, mas tem mais 1 milhão de coisas que são essas nuances que estão como se fossem as fibrinhas, assim, dos nós, né? Que você... que é no detalhe que você descobre, que você tem que ter tempo e abertura da pessoa para você saber o que tá acontecendo com ela. E eu acho delicioso, porque é isso. É como se a gente estivesse... Não é vivendo a vida do outro, mas de repente a gente lembra que a nossa vida e a vida do outro também não está tão separada assim, né? Ela está interligada. É sobre nós. E eu quero agradecer muito o fato de você ter trazido a expressão presença. Né? Porque eu acho que é na presença, ou no presencing, né? Que é a mistura de presença com o sentir. Onde quando a gente está conectado com o presente, você consegue sentir o outro, você consegue sentir o que está acontecendo ao seu redor. É a presença que você consegue ler o livro, a revista, ou você consegue ler o ambiente. Você consegue ler a natureza que está ao seu redor. Quando você faz a caminhada com presença, ela vai te impactando com coisas que te ajudam a desatar nós internos, né? Sim. Então, a importância dessa presença, a importância da gente conseguir se permitir sentir o presente, é nesse lugar que acontecem os pequenos e grandes milagres, né? E aí, entenda milagre como você quiser, como uma palavra com conotação religiosa, ou apenas, mais uma vez, uma metáfora, né? Que é uma coisa que é um eureka, que é uma epifania, que é alguma coisa nesse sentido que pode trazer pra gente. Obrigado por ter trazido, que eu acho importante a gente resgatar essa informação da presença. O que falta muito na gente hoje é a presença, né? A gente entra nos nós e não consegue sentir o... Nossa, sim. E no final é só isso que a gente fica buscando, eu acho, né? Você, enfim, estuda muito felicidade e bem-estar, e eu acho que tem esse querer, né? Esse anseio que a gente tem sempre buscando alguma coisa e tem essa sensação de que a gente está buscando alguma coisa fora. E todas as pessoas que eu já conversei, assim, e tem entrevistas, enfim, que sou eu que faço, tem entrevistas que são a equipe que faz, depois eu edito, mas todas as vezes que eu sinto como se fosse um cheirinho, assim, de essa pessoa tá chegando mais perto, deixa eu ver aqui, tá quente, sabe? Tá quente, tá frio de criança. Você fala, tá quente, tá ficando mais quente. Quando eu vejo a pessoa tá falando mais
mais de uma presença independente do que está acontecendo no mundo externo do que muito ligada nas coisas de fora que ela está correndo. Eu acho que isso tem a ver com uma curva de amadurecimento. Tem horas que eu penso isso, assim, ó, se todas essas transformações, será que elas estão acontecendo com todo mundo que tem a minha idade, está passando por isso? Será que é o nosso mundo, é o momento que a gente está passando, todo mundo, pelas mesmas transformações e a gente está tendo que lidar com isso? Ou será que é individual? Eu não sei, assim, mas eu sinto que a gente está num momento que eu acho que vai ou racha. Então, eu acho que é um momento interessante. Tanto que eu acho que tem marcas que estão fazendo movimentos de transformação, tem mídias que estão fazendo transformações. Sim. Tem pessoas fazendo transformações. E eu acho que tem mais gente boa do que gente ruim no mundo, né? E tem um dado que eu li semana passada, que tem muito a ver com o que a gente está falando agora, ainda do universo da boa forma, que a Ogilvy de Londres, ela não vai mais contratar influencers que fizeram alterações no rosto. Porque eles querem que os influencers que trabalham para eles sejam pessoas de verdade. Né? E eu tenho batido muito nessa tecla quando eu trago pessoas de publicidade aqui, o quanto que as marcas elas estão dispostas de verdade a falar de verdade. Então, tem algumas que ainda estão se insinuando, outras que já estão se apropriando, que é o que a gente vai falar agora sobre a marca Cláudia. Mas eu acredito que a gente tem um trabalho a ser feito, principalmente a gente que trabalha com comunicação, né? A gente precisa adubar essa terra, remexer essa terra, desatar alguns nós, alguns emaranhados. Olha, eu acho que a gente tem que revirar muita coisa, assim. Eu não sei se é só... Eu não sei se é tão simples assim também, sabe? Não estou falando que o que você disse é simples, mas... Quando eu conversei com Ana Vitória, né? Duas meninas super jovens, lindas, falando na boa forma sobre justamente esse momento de pandemia que elas tiveram e fizeram um álbum no meio do caminho. E como elas lidam com o corpo, com essa coisa de autoescuta. E para mim foi muito legal de ver meninas tão novinhas falando, se atentando para coisas tão sutis, né, no fim, de perceber qual é o momento do corpo e o quanto terapia ajudou elas, enfim. Foi uma conversa muito legal e a gente falou em determinado momento sobre beleza. E é muito complicado, porque a gente dizer que... Então, se você fez uma alteração no rosto, então você não é mais de verdade, eu acho puxado também, assim, sabe? Eu falo, cara, também quem diz, né? Por que a pessoa não pode? Será que isso não é mais um padrão que a gente está impondo? Mas, ao mesmo tempo, você fala, mas também todo mundo está fazendo tanta coisa, que aí, quando você vê, você não sabe mais. E a hora que a gente vê uma foto, principalmente, a gente não sabe se aquela foto é a foto, aquela foto é a foto com a luz, se aquela foto é a foto com a luz com Photoshop. A gente perdeu a mão, assim, sabe? Então, eu não sei muito como... Eu acho que a gente vai ter que revirar as coisas. E eu acho que, independente de qual é o caminho para a solução disso, para a gente ficar mais à vontade com a gente mesmo, eu entendo que ele passa por falar. E é isso, assim, ó. Eu tenho cabelo branco. E eu não pintei meu cabelo branco ainda. Ele tá aqui escondido, aqui embaixo. Você também tem cabelo branco. Cabelos brancos. E eu fico aqui com a questão de falar, será que eu tinha que pintar o cabelo? Não vou pintar o cabelo. Mas será que eu quero pintar o cabelo? Será que se eu tô mentindo se eu pintar o cabelo? Você fala, mas que caraca, que eu não posso pintar o cabelo se eu quiser pintar o cabelo? Eu fico com uma questão que eu não resolvi. O cabelo branco tá aqui e daqui a pouco eu vejo o que eu faço com ele. Perfeito. Mas você vê que é complicado, porque também, às vezes, você entra numa prisão... Então eu não posso pintar o cabelo, porque se eu pintar o cabelo, então eu não estou sendo verdadeira com as pessoas. Você fala... Quem disse? Eu quero pintar o cabelo. Mas eu posso falar sobre o que para mim vem uma sensação de liberdade. Eu posso estar aqui falando sobre tenho cabelo branco, não sei o que eu vou fazer com isso. Ou eu posso falar, quero fazer botox, não quero fazer botox, fiz botox, sei lá. A gente falar sobre isso, a gente vai tirando o peso que tem, sabe? E eu acho que por muito tempo a gente ficou na medida do não falado. E isso nas revistas tinha um peso muito grande. Hoje todo mundo sabe, né? Hoje todo mundo tem o celular com um aplicativo de edição de foto. Mas, sei lá, na década de 90 não era disponível assim, só que as revistas já faziam.
E ninguém sabia. Então, você só via, se comparava e falava, nossa, mas olha a pele dessa pessoa, é diferente da minha pele. Nossa, olha a cintura que essa pessoa tem, eu não tenho essa cintura. E era uma comparação muito desigual. Hoje em dia, eu acho que talvez a gente tivesse só que avisar, né? Ó, aqui tem, aqui não tem. Fica claro, deixar mais aberto, mais explícito. E aí, cada um faz o que quer. Porque, no final, eu também acho que isso, que direito nosso, né? A gente pode fazer o que a gente quiser sempre. Não sei se eu compliquei mais ou ajudei, mas eu fico pensando nessas coisas. Inclusive, eu acho importante trazer mais esse nó, né? Que é o seguinte, se por um lado a gente tem uma percepção que pode ser fake, a gente também tem do outro lado a autoestima daquela pessoa, que ela se sentia tão oprimida por conta de um nariz ou por conta de uma ausência de queixo ou por alguma coisa, e que ela conseguiu ir ali melhorar sua autoestima, sua autoimagem. E são todas essas coisas que vão levando a gente para o sentido feminino. Vamos a ele. Gostou do gancho? Arrasou no gancho. A Cláudia, nessa reformulação de 60 anos, ela promoveu um manifesto. E aí, agora, vou propor para você, eu vou lendo em blocos o manifesto, e aí você vai elucubrando, e a gente vai passear por esse manifesto juntos, ok? Vamos. E que eu acho, mais uma vez pensando, esse sentido feminino, ele tem que passar realmente por todos, né? Pelos homens, pelas mulheres, de todas as orientações, de todos os gêneros. O mundo precisa equiparar isso, né? Sim. Começando. Tudo parece um grande déjà vu. Não queremos mais o excesso, nem as regras de padrão. Não é? O que faz sentido para você, Helena? Vou contar uma história desse manifesto, porque ele não nasceu da minha cabeça. Ele nasceu de um encontro coletivo que foi facilitado por duas pessoas, a Joana Mal e o Gustavo Vedana, que são da Clear Purpose, que foi uma empresa que a gente se associou para falar, a gente precisa de ajuda. A gente tem a Cláudia aqui, a gente sabe o poder que ela tem e a gente sente que ela precisa mudar. Que a gente está com essa sensação de déjà vu. Eu já vi isso aqui antes, eu já vi. Como é que a gente sai disso? E eles ajudaram a conduzir um processo criativo junto com toda a equipe da Cláudia. Então, vocês são em quantos? Nós somos em 12 hoje. Uma equipe pequena para o tamanho que as equipes já tiveram de redação, mas para a situação do jornalismo hoje em dia, uma equipe considerável, 12 pessoas. Então, a gente se reuniu para pensar sobre o que a gente entendia que tinha de mais forte em Cláudia, o que tinha de verdadeiro. Tirando todas as mudanças que foram acontecendo e que tinham que ir acontecendo ao longo dos 60 anos da marca, o que a gente tinha de essência. E a gente percebeu isso, assim, que Cláudia acompanhou por muito tempo uma transformação do papel da mulher na sociedade. E a gente pega, por exemplo, a edição de abril, né, que foi a edição que foi publicada esse manifesto, tem Gal Costa na capa. Então, é uma edição muito manifesto, chique, achei chiquérrimo também. É uma edição manifesto sobre o sentido feminino. E a Gal começa a falar sobre a geração dela, de mulheres. E ela fala que a geração dela foi a primeira geração de mulheres que tinha o direito de existir. Para além do papel da dona de casa, do que você tinha que fazer, do papel de mãe, que são todos os papéis que você pode assumir, mas que você tem o direito de existir, de pensar. Você fala, nossa, isso é muito forte. Se a gente pensar, não faz tanto tempo assim que não tinha essa possibilidade da gente conversar hoje ou de ocupar os espaços que são ocupados hoje em dia. Então, quando a gente começou a entender que Cláudia tinha acompanhado todas essas mudanças, mas em algum momento a gente sentiu que a gente tinha se perdido ali. E um pouco no excesso. E eu acho que talvez tenha havido um pouco de mim e do Jornada da Calma também nisso, mas eu sinto que a gente está correndo para todos os lados, querendo todas as coisas e nada nunca está suficiente. Então, é legal ter possibilidades e é lindo que existam possibilidades. Só que a hora que a gente quer todas as possibilidades, que a gente não está buscando uma coisa que é essencial para você está buscando todas as coisas ao mesmo tempo, o que acontece é que nada mais te mobiliza. Você fica meio entorpecido, assim, sabe? Tudo está acontecendo e você está meio só... Tudo ao mesmo tempo agora. Você tá bagunçado e quando você vê desmobilizado também, né? Porque você não tem o ímpeto de agir, porque é tanta coisa que você vive só uma estafa mental gigantesca.
E eu acho que a gente, durante um tempo, também colocou isso, assim. A gente idealizou tanto essa figura da mulher da capa de revista e ela dava conta de tudo e eu não tô dando. E como é que a gente faz com isso? E a gente não pode falar sobre as dificuldades, sobre as vulnerabilidades, como você colocou no manifesto do começo do Sobre Nós. Esses assuntos não eram falados, então a gente tinha o quê? Só um excesso, um monte de cobrança que a gente estimulava. E no fim, você fala, cara, calma. Tudo isso aí tá acontecendo, mas o que faz sentido para mim, no final sabe? das contas, as revistas, elas colocavam a mulher, mais uma vez, no lugar de Mulher Maravilha, né? Sim. Que tinha que dar conta de tudo, né? Sim, sim. A gente passou por uma discussão que eu acho que a gente vai passar pelos próximos anos ainda, de desconstrução do próprio conceito de homem e mulher. Eu não vejo as gerações futuras se definindo at all, assim, Sim. tipo, acho que não vai fazer mais sentido. Só que tem uma coisa que aconteceu, de fato, com a figura da mulher na sociedade, que é isso, assim, a gente idealizou, montou ela lá, sorrindo, muito vitoriosa, e você fala, tá, mas quem tá conseguindo isso, né? E sei lá, talvez tenha quem consiga e seja legal, e a gente se inspire, e eu acho que a gente tem que ter ambição, acho que a gente pode sonhar alto, a gente pode tudo. Mas talvez a gente não queira, talvez a gente queira outra coisa. Então, eu fui entendendo isso, assim, é uma pergunta para mim, é uma pergunta para todo mundo. O que faz sentido para mim? Sobre o que a gente tem que falar na revista? Eu acho que é uma pergunta aberta, assim mesmo, sabe? Quem são as pessoas que são as nossas referências? Que tipo de pergunta a gente faz para essas pessoas também? Porque também a gente pode perguntar sobre trivialidades ou a gente pode perguntar sobre uma questão existencial. E eu acho que a Cláudia, a gente, quando decide fazer uma edição manifesto falando sobre o sentido feminino, a gente está encampando uma linguagem muito mais existencial, assim, sabe? Questionamentos que todo mundo vai ter que passar em algum momento da vida, né? Estamos em busca de inspiração. Força e sensibilidade na mesma jornada. Onde você encontra inspiração, força e sensibilidade na sua jornada? Olha, inspiração pra gente foi uma palavra muito importante, porque informação a gente tem em muitos lugares, né? Uhum. E o conhecimento também está disponível e a referência. Mas na hora que a gente está falando de inspiração, eu acho que a gente está falando do que arrebata os nossos sentidos. E é importante, porque eu acho, mesmo um podcast, como a gente está fazendo aqui agora, por que alguém está acompanhando a gente? Porque em algum lugar isso inspira. Em algum lugar isso acende alguma coisa dentro de você que você fala, nossa, eu quero ouvir mais. Do que eles estão falando? Isso daqui tá fazendo acender em mim. Para mim, o que vem de inspiração é dar mais vontade de viver. Parece que você termina E o que fala, te dá mais vontade de viver? O que te inspira? Olha, as pessoas me inspiram. E esse processo coletivo, para mim, foi muito bonito. É a primeira vez que eu estou à frente de uma equipe tão grande para os meus padrões. Então, eu não sabia como é que ia ser. E a hora que eu vi a nossa capacidade de criação coletiva, eu saí muito inspirada. Eu falo, nossa, é isso que eu quero fazer sempre. O coletivo tem uma potência, né? Tem, porque você consegue enxergar isso, a beleza de cada um, você consegue enxergar a bondade, você consegue enxergar, inclusive, as coisas complicadas, porque também não é simples reunir pessoas e fazer coisas juntos. É difícil, porque tem a nossa pessoalidade, tem a nossa individualidade, e ela bate com a individualidade do outro, e tem um atrito. Tem um ziriguidum, borogodó, telecoteco. Tem uma coisa que acontece ali, mas isso me inspira, assim, sabe? Porque no fim eu falo, cara, que lindo, tá acontecendo agora, no presente, não vai se repetir. E a possibilidade de... Uma vez eu entrevistei e é óbvio que eu não vou lembrar o nome dele, mas escreveu um livro que chama O Bom Ancestral. E ele falava sobre isso, assim, sobre uma ideia de legado, né? De como a gente pode, independente de ter filhos e ter netos. É dificílimo de falar. Né? Tá falado, gente. Porque... Eu não sei. Não, inclusive, ele tem um livro sobre Carpe Diem e sobre empatia. Sim. E o Bom Ancestral. Ele é maravilhoso. Só que ele trouxe para mim uma coisa que não tinha muito claro na minha cabeça, assim. E eu acho que quando a gente fala de presença é muito importante, mas ele trouxe uma ideia de que a presença não pode esquecer a continuidade, não pode esquecer o futuro. E eu acho que a Cláudia foi muito por esse caminho do futuro também por conta disso, assim, sabe? Então, o que
que daqui 10 anos vão ouvir esse episódio aqui que a gente está gravando? Será que a gente está falando alguma coisa que faz sentido ou não? Não sei. Não é para deixar um peso, mas é para a gente não esquecer que a gente está construindo um legado, que a gente está deixando coisas para as outras pessoas e para a gente mesmo. Há muitos anos eu bato nessa tecla. Um passado bem resolvido, um presente bem vivido, garante o futuro promissor, né? Maravilhoso. Então, eu acho que a gente debatendo sobre essas questões agora pode inspirar outras pessoas, né? A entrar com a gente nesses nós, né? E ajudar a gente a desfazer os emaranhados. Para a gente poder... Hoje em dia, eu já parei de falar século XXI, por mais na presença que eu esteja, eu estou preocupado com o século XXII, né? O que a gente vai fazer para que a gente tenha um planeta habitável no século XXII? Habitável, assim, é só o mínimo. Depende habitável. de nós, né? Encontramos na experiência do feminino um alinhamento frente às agitações. O que te agita, o que te excita e o que te move, Helena? Vamos lá, agitação acho que é o sinônimo do mundo, né? Tudo é muito agitado. E eu acho particularmente muito cansativo. A experiência humana terrestre, eu falo, meu Deus do céu, que preguiça, socorro! Porque é tudo isso, é toda uma demanda, é tudo muito agitado mesmo, assim. Eu não... Por mais que eu acho que tem um dinamismo e eu gosto de fazer coisas e realizar, esse barulho mental não me agrada. Eu não acho isso gostoso. Só que eu acho que quando a gente experimenta, e quando a gente está falando de sentido feminino e desse sentido feminino que está em todo mundo, a gente está falando de valores que eu acho muito potentes, assim. Eu acho que no feminino tem criatividade, no feminino tem cuidado, no feminino tem espiritualidade, no feminino tem transmutação, que é uma coisa forte que faz e transmuta o negócio que está acontecendo. Isso tem a ver com o sentido feminino. E eu acho que quando a gente se alinha a isso, você fala, tá bom, vai balançar. Porque o mundo é esse lugar onde as coisas são instáveis, onde as coisas são imprevisíveis e assim é a vida. Assim é a vida no mundo. Então, diante de todas essas coisas que estão acontecendo, quando eu consigo sentir esse contato com esses valores, assim, e eu vejo isso hoje, mais pessoas falando sobre isso, mesmo esse movimento todo de falar mais sobre saúde mental, sobre felicidade, sobre bem-estar, eu acho que tem um jeito de ir instigando com as palavras mesmo, falando, tá bom, então a gente está aqui, mas o que vai fazer essa vida valer a pena? O que vai garantir um futuro grandioso para todos nós e para esse planeta, para as pessoas que estão vindo aqui depois poderem desfrutar minimamente desse espaço. Então, acho que tem eu não uso agitação como sinônimo de excitação num bom sentido, assim, sabe? Mas quando eu penso nessa possibilidade de usar todas essas forças que vêm desses valores femininos, você fala, cara, que mundo que a gente vai construir se a gente construir esse mundo a partir disso? Isso me deixa animada. Você fala, que a gente vem de um mundo onde a força do fogo, vamos dizer assim, ele vem, né, com essa coisa mais bélica, e a gente está falando agora da força da água, né? Que tem a sua sabedoria, que ela vai contornando, e ela vai contornando. E eu acredito muito na força da água. Que legal. Formamos uma comunidade hoje de olho no amanhã. Quem compõe a sua rede de apoio hoje? Quem são as pessoas que te nutrem de esperança para você? Amanhã será um lindo dia. Bom, se eu for falar de nomes, é muita gente. Eu tenho... Que delícia! Não, eu tenho... Primeiro isso, assim, eu tenho uma sensação de... Uma sensação não, é quase uma certeza mesmo. Tem um anjo da guarda muito forte, que trabalha muito. Tem horas que eu falo, meu Deus do céu, tô dando trabalho para esse anjo da guarda e ele tá aqui. Ele gosta. Ela é uma anjinha da guarda. Então, eu acho que eu tenho essa sensação de muita... de ser muito acompanhada, assim, sabe? Espiritualmente, isso para mim é importante, me nutre. Só que quando eu vejo, eu acho que justamente por valorizar, eu acho que talvez isso, tanto a conversa e tanto o relacionamento, eu fui estabelecendo muitas pontes mesmo com as pessoas, assim. É uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que não tem nada que eu gosto mais do que sentir essa conexão de, cara, a gente encontrou um lugar em comum. E esse lugar existe com todo mundo. Então, tem isso, assim, vem pessoas na minha cabeça, e claro, amigos, família,
tem muita gente, só que no fim é isso está acontecendo aqui agora com você, e a gente está fazendo isso, e a equipe toda que recebeu a gente aqui, maravilhoso. Você fala, cara, quando a gente encontra alguém e a gente se propõe esse lugar de gentileza, que não é o lugar da educação, do, eu tô sendo certinha, oi, boa tarde, gente, não sei o quê. Não é no lugar da formalidade, não é nas formas, mas nesse lugar da gentileza genuína que a gente tem, que você fala, cara, eu tô recebendo você na minha vida, e a gente está sendo recebido na vida de pessoas agora que eu não sei quem são. Cara, imagina que incrível, de repente as pessoas estão parando para ouvir a gente. Você fala, nossa, é muito bonito isso. Então, de certa forma, eu sinto que a humanidade é a nossa rede de apoio. A gente só tem que lembrar, assim, sabe? Que a gente tem uma humanidade compartilhada. Então, a gente tem uma família de 7 bilhões, 8 bilhões, já estamos agora, não sei. Mas é muita gente. Mas você sabe, a gente você não falou tá uma coisa sozinho. que eu acho legal da gente pontuar também, que é o seguinte, a gentileza não é só educação, e Não bondade não pode ser confundida com covardia, né? Uhum. Com a retranca. Essas são habilidades ou são valores que eles têm uma potência, Uhum. né? E muitas vezes a gente confunde esse comportamento do bondoso com o passivo, né? Não é. Não é. Ele tem Ele é potente. Ele é muito potente. Ele é muito transformador. Assim como a gentileza. A gentileza não é só... Porque tem gente que confunde bondade, gentileza com subserviência, né? Sim. E eu acho que é nesse lugar em que... quando... E aí, acho que é uma meia-culpa que nós que falamos sobre esses temas todos, a gente precisa sempre tomar cuidado, né? Porque, às vezes, o conteúdo ele fica romantizado... Sim, né? sim. E ele é o água com açúcar que é mais fácil de você transitar. Eu sinto isso muito no meu Instagram. Quando eu faço um conteúdo que eu chamo de ursinho carinhoso, ele tem um engajamento altíssimo. Quando eu proponho vamos olhar os nós, né? É um incômodo que às vezes traz para as pessoas que elas repelem. Né? Então, mas eu gosto sempre de falar sobre a potência da bondade, sobre a potência da gentileza, não nesse lugar da subserviência. Você sente isso em algum momento? Eu sinto. Tem uma coisa que... Uma vez uma entrevistada do Jornada da Calma me falou uma frase de um deus hindu, Hanuman, que é, quando eu não sei o que eu sou e o que eu devo fazer, eu sirvo. E eu acho isso muito foda. Pode falar foda? Pode. Já falei. Desculpa. Ou não, desculpa. Não, Parar é foda. de pedir desculpa Essa frase é foda. Essa frase é foda. Fique à vontade. Porque isso pra mim é muito claro, assim, ó. Porque eu acredito que a gente... Pensando em filosofia e tal, eu acho que a gente esqueceu que a nossa existência tem propósito, não no sentido propósito ursinho carinhoso, e a gente tá aqui pra fazer uma coisa... grandiosa, todo mundo e tal. Não é sobre isso. Mas tem uma ligação e um eu para você e você para mim, que ele tem que ser recíproco e contínuo, porque é assim que é feito. Isso, se a gente pensar em gerações, a hora que eu olho... isso, portanto, que meu pai e minha mãe me cuidaram. Você fala, cara, como é que eu vou agradecer essas pessoas? Quantidade de coisas que eles fizeram por mim e me carregaram no colo, literalmente. Eu cheguei aqui agora e falo, eu sou maravilhosa, gente. Eu fiz sozinha. Você fala, mentira, não é? Isso, é assim com todo mundo. Só que a gente pode se colocar nesse lugar de como é que eu sirvo? Como é que eu faço florescer em você? Como é que... Isso não é me diminuir. Isso me expande. Isso me cresce junto também, sabe? Só que é nesse lugar de servir. Que é diferente, porque eu acho que quando a gente estava nesse lugar da subserviência que você falou, eu acho que é o lugar onde a gente está se diminuindo, está pedindo desculpa pelo que a gente está falando, está querendo se adequar, está querendo... Aí a gente está, exprimido, assim. E a hora que a gente está nesse lugar, de fato, potente, que a gente está servindo mesmo, que a gente está... não sei, ajudando, fazendo florescer, construindo. A gente está também colhendo os frutos todo mundo junto. E eu entendo isso que você fala da romantização. E eu acho que a gente tem uma dificuldade que é... Tudo isso que a gente está falando aqui agora, por exemplo, tem uma hora de conversa que talvez vai virar uma frase que vai cair num post, num contexto X, e que a pessoa vai falar, essa menina aí ingênua, né? Nossa senhora, não sabe nada da vida, não viu nada e não sei o quê. Você fala, putz, beleza, e tudo bem, pode achar o que quiser. Só que a gente não está se permitindo entrar em contato com as pessoas a hora que elas estão falando. Porque é isso, assim, eu acho que talvez, como você falou, um post que você está falando de uma coisa que a galera aceita mais, a pessoa deixa entrar e ela logo também já para, não deixa reverberar.
E talvez a outra coisa, se ela também fosse ouvir, no final também chegaria nesse lugar que ele é confortável, que ele é macio. Porque eu acho que tem essa... Não sei, eu sinto, você falou das águas, né? Eu sinto que a gente caminha para esse lugar. A gente tem umas quedas da água no meio do caminho, umas pedras, uns redemoinhos. É complicado, entendeu? Mas eu sinto que a gente caminha para esse lugar em que é um lugar de felicidade mesmo, assim. Então, eu quero deixar claro que assim, essa frase, ela tem muito a ver com a história, agora da alteração do rosto, né? Que fica mais... É mais uma provocação, porque são muitas as camadas, né? Então, tem gente que lê o texto Ursinho Carinhoso e ela, naquele momento, ela traz um acalanto para aquele peito e que naquele dia é o que mobiliza e que faz ela seguir adiante. E tá tudo bem, mas acho que a história a gente tá seguindo, às vezes você tá vendo um rio que ele parece que ele é sereno e que ele é calmo, mas ele tem uma potência e que ele tem uma velocidade e uma profundidade que é importante a gente levar em consideração. Sim. Aquilo que às vezes parece ser um ursinho carinhoso, não é um ursinho carinhoso, ele pode ser um pequeno pônei. Vamos Adorei. lá. Quem são as pessoas visionárias que estão construindo um lugar onde podemos ser por inteiro? Quem são as pessoas que você olha e que fala assim, nossa, essa pessoa eu acho que transforma e que me abre os olhos e que me faz enxergar um mundo melhor? Olha, eu vou dizer, porque tá muito fresca, assim, mas a Gal Costa foi uma pessoa que eu descobri de novo. Porque a voz da Gal faz muito parte da minha vida, eu escuto e eu gosto, e as letras, enfim, que ela interpreta são muito bonitas. Mas a hora que eu vi ali ela fazendo essa trajetória de novo e teve um tempo de vida, né, que ela tem e que ela não tá longe de querer parar, entendeu? Que é continuar aos 90 anos cantando de uma outra forma. A hora que eu vi ela ali, e ela também tem, enfim, tem suas restrições, tem coisas que ela não fala sobre vida pessoal, nem sempre ela é de muitas palavras, então tem algumas entrevistas que ela fala muito, tem outras entrevistas que ela fala pouco, mas do jeito dela, de como ela eu olho e falo, ela abriu um caminho para muita gente. E eu acho isso lindo. E eu acho que como ela, outras pessoas têm. Eu tenho me conectado muito com as figuras femininas na minha vida. Então, eu tenho olhado muito para a relação com a minha mãe e por quanto eu admiro ela, essa sensação de gratidão que eu falei. Que é isso, gratidão pode ser super ursinho carinhoso. Você fala, cara, mas vai olhar de fato para tudo que... É uma potência. Não, e não é complicado também. Também pro lado dela não foi fácil ela cuidar de 2 filhas. Não é que... E tem amor envolvido e tem mais 1 milhão de outras coisas envolvidas. Então, a hora que você vai olhar pro tamanho da gratidão que eu sinto por ela e por como essa relação de parceria se estabelece hoje. E eu olho pro momento que ela tá vivendo agora há 64 anos, você fala, nossa, como é que é, né? Viver nesse mundo hoje, com 64 anos, como é que ela pensa, como é que ela se adapta. Eu olho e falo, nossa, ela tá abrindo um caminho para mim. E não só para mim, para todos. Eu olho para minha irmã, que, enfim, mudou de profissão depois dos 35, foi estudar de novo, mudou de profissão, está trabalhando, como ela cria o meu sobrinho, por exemplo, como é difícil, meu Deus do céu, educar uma criança e qual é esse trabalho que ele é invisível e diário, cotidiano e repetitivo e ela tá ali disposta a fazer. Cara, é bonito isso que ela tá fazendo muda o mundo. Talvez as pessoas não vão saber, fora do ciclo que convive ali, o tanto que ela tá mudando o mundo, mas eu olho e falo, ela tá mudando. Então, eu tenho me conectado muito, assim, com pessoas muito próximas e com essas figuras grandiosas. Eu quero agradecer família Galante, que apareceu aqui. Baque Galante. Baque da família da minha mãe, Galante, então, família do papai. Um beijo. E agradecer Gal Costa, que apareceu aqui nesse espaço. 2 vezes, pronto. Muito, muito importante. Vamos lá. Abraçar quem você é para ampliar o que o mundo pode ser. Qual é o sentido feminino? Para mim, o sentido feminino é aprender que a gente pode sentir
Então, para mim, isso é uma dificuldade tremenda, porque todas as coisas... E mesmo que eu falo, vem muito de um lugar mental, né? Assim, de pensar muito, de estudar muito, de ler muito e de gostar das palavras. Então, fica tudo nesse plano mental. E eu acho que o feminino em mim tem me mostrado que é mais para dentro, é mais para baixo, é mais aqui no coração, é mais no intestino, no estômago. Como é que você está sentindo as coisas. E eu acho que o sentido feminino tem a ver com esse sentir e tem a ver com para onde a gente está indo. Eu de verdade acho assim, que a gente caminha para o século 22, para um mundo feminino. E e a energia masculina tem toda a sua potência e o seu valor, não estou de forma nenhuma diminuindo. E acho que a gente chega num lugar de integração e igualdade lá na frente, mas acho que o que a gente precisa agora é de mais feminino. Então, é para onde a gente vai. Você falou uma coisa que eu não vou saber, eu não vou conseguir dar os créditos, mas eu ouvi uma menina no TikTok falando: a gente aprendeu que eu penso, logo existo. Eu tenho que pensar para interpretar o meu sentimento. Eu tenho que pensar antes de falar. A gente pensa e volta para o começo da conversa. O que o corpo está falando? Né? O que minha alma está falando, o que eu preciso de verdade. A gente fica só pensando, e a gente perde tanto de presença, a gente perde tanto de conexões, porque a gente fica só pensando. E aí, a gente vai entrar agora no peão da Jornada da Calma. Esse momento chegou, vamos. Esse momento chegou, vamos lá. O que é isso, gente? A gente está lá no sentido da calma, certo? Sim. E aí, a gente vai fazer um roda-peão, porque são 150 episódios. 150, a gente está chegando agora. Né? 150 Parabéns. semanas, obrigada. Parabéns. Obrigada. 150 semanas. E eu vou ficar rodando aqui, no peão da Jornada da Calma. E você vai falar, para, e eu vou parar num tema que eu posso não dominar, e que você vai lembrar, e a gente vai falar do que... Tá bom. Tá bom? Vamos embora. Você fala, para, hein? Tô rodando. 1, 2, 3 e para. Diálogos corajosos com comunicação não violenta. Meu Deus, CNV. Esse é o episódio com a Carol? Esse daqui, com Carolina Cassiano, exatamente. Carol Cassiano. Foi uma pra conversa... vocês saberem, 24, tá? Lá no comecinho, fomos lá pro começo. Bom, esse episódio, primeiro, ele foi gravado presencialmente, como a gente está fazendo agora, o que mudou no meio da pandemia, e hoje a Jornada da Calma é feito remotamente, e é diferente, porque acho que o corpo, a hora que a gente se encontra, tem alguma coisa que acontece. Mas eu sabia um pouco bem pouco, assim, sabe? De CNV. Eu acho que faz sentido isso aí, da gente se comunicar de uma forma não violenta, já que eu gosto tanto de comunicação. E quando eu conheci a Carol, eu fui ver que não era o ursinho carinhoso. Que a comunicação não violenta não era fugir dos conflitos, que foi o que eu tentei fazer a vida inteira. E ela demanda Nossa, presença, como né? Como demanda. Eu fui entendendo com ela isso, assim, que tinha muito a ver com entender qual era a necessidade que eu estava sentindo, e que eu não podia passar por cima, e que não adiantava pôr para debaixo do tapete, porque ela ia aparecer em algum momento, reprimir isso em mim não funcionava, mas que também jogar com violência e apontar o dedo pro outro e achar que é o outro que está confirmando o que eu sinto, também não vale. Então, eu sou fã de carteirinha, tanto da Carol quanto da CNV. Boa episódio. Porque é uma comunicação corajosa. Você precisa ter corajosa, mais uma diálogos corajosos. Não tem a ver com você se esconder, né? Tem Agora eu vou coragem. subir, hein? Vou subir. Vamos lá. E para. Parou. Como mudar hábitos? Esse episódio Essa com a aqui Cíntia. com a Cíntia Alves. Gente, Cíntia ela sabe tudo. Alves. Sou apaixonada pela Cíntia. Episódio 32. Psicóloga incrível. E é um dos episódios com maior audiência, sabia? Porque eu acho que tem muito isso, né? A gente quer mudar hábitos. A gente tem essa... Só que não é simples, né? E não é... Compra aqui 3 dicas e aí você vai conseguir mudar um hábito. Não é. O que eu fui entendendo com a Cíntia era que essa mudança, ela tinha a ver com uma possibilidade de enxergar um horizonte, que ele não existia. Eu acho que a gente tem uma visão muito fechada, então a gente fala, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E aí a gente fica parado no mesmo lugar, porque você fala, só pode acontecer essas duas coisas. E ela fala sobre acreditar nas possibilidades, né? Então tem mais possibilidades, e a gente vai ter que
se permitir imaginar e sonhar com essas possibilidades para poder mudar na gente um hábito. Então, ela é muito poderosa. Episódio que eu recomendo fortemente. Ai, se eu não me engano, é 34, gente. É o que eu rodei aqui. Vou rodar de novo. Pode rodar. Roda peão, Vamos roda lá, peão. mais um pouquinho. Agora parou. Gente, não acredito. Filosofia estoica na prática, com Rafael Despiriti. Rafael Despiriti, maravilhoso, chefe de cozinha. Ótimo. Então, eu conheci o Rafa da época da gastronomia, quando eu fazia o Comer e Beber. E nessas de... Eu tô vendo alguma coisa no Instagram falando, cara, o que o Rafa tá falando? Umas coisas meio diferentes ali. Do que ele tá falando, Memento Mori? O que é isso que ele tá dizendo? Por que ele tá tão preocupado com o Marco Aurélio? O que ele tá falando? Comecei a seguir e falei, nossa senhora, ele tá estudando estoicismo. E ele tá traduzindo isso pro que tá acontecendo hoje. Porque, na verdade, E quando ele topou participar dessa conversa, é uma conversa divertidíssima. E isso é ótimo, porque eu gosto das conversas que são engraçadas. E ele não tem nenhuma pretensão de ser guru de nada. E nem eu tenho, e eu acho que a gente não tem que ter, porque não é esse o nosso papel. Só que nessas de não querer nada, ele consegue compartilhar com uma verdade coisas que, no fim, é isso, assim. A gente fica falando, a dificuldade de ficar sempre me comparando, né, por causa das redes sociais. Ele fala, cara, na Roma Antiga, a galera já estava falando sobre isso. Vamos lembrar que a gente tem um tempo para viver aqui, que a gente pode aproveitar esse tempo da melhor maneira e pronto. São coisas muito concretas, assim, que ele vai falando do estoicismo e que é prático. E eu acho que isso é legal, sabe? Quando a gente estuda profundamente, eu acho que a gente não pode, nessa nossa ânsia de fazer todas as coisas muito rápido, banalizar os conhecimentos. A gente pode passar a vida estudando estoicismo. Um episódio do Jornada da Calma não vai dar conta de jeito nenhum de tudo. Mas você fala, cara, mas isso daqui tem a ver com a minha vida, isso daqui tem a ver com a prática. E a filosofia, no final, é isso, né? Nasceu dessa nossa vontade de entender a nossa existência e desfrutar da nossa existência. Então, gosto desse episódio também. Gostei das nossas roletas. Então, agora vocês podem tranquilamente fazer uma roleta, fazer o peão da Jornada da Calma, quando vocês quiserem, para vocês aproveitarem de todo esse conteúdo que tem lá dentro. E aí você fala mais uma coisa que eu lembro, que é o seguinte, no final das contas, a felicidade, ela é sempre um novo topo da montanha, né? Você chegou nesse topo da montanha, vai chegar uma hora que você, tá bom, mas esse lugar não é uma insatisfação apenas. É que a gente já cumpriu a nossa função ali, a gente vai ter uma outra montanha para subir. E a vida, ela vai seguindo sempre dessa forma, né? E agora, para a gente concluir a nossa conversa, eu vou propor a seguinte brincadeira com você. Vou falar algumas palavras, tá bom? Tá. E você vai categorizar essas palavras em emaranhado, uma coisa que está confusa ainda, sem juízo de valor, apenas confusa. Uma coisa que pode ser um laço, que ela é bonita, mas se a gente puxar, desfaz, então precisa ainda de um trabalho melhor. Ou sobre nós, né? Que é a gente sabe que tem nó, mas que tem contato, que tem conexão e que é mais humano. Combinado? Combinado, vamos lá. Meu caderninho mágico, vamos lá. Essa primeira... Eu tirei do fundo do baú de um episódio com o Tebas. Sim. Estrela da Manhã. A sua palhaça. Eu gostei dessa história e quis trazer pra cá. Amei que você ouviu e pegou a Estrela da Manhã. Você começou a falar, eu falei, gente, será que ele vai falar disso mesmo? É isso o nome da minha palhaça. É um laço. É bonito, assim. Eu fico com o coração emocionado de pensar nesse contato com o teatro. Mas ele, por mais que hoje eu trabalhe muito com arte, com inspirações nas revistas, eu estou um pouco longe desse papel, eu como palhaça, eu como artista. Então, pode se desfazer, mas é bonito demais. Eu quero que Você gosta ganhe. do humor, então de vez em quando ela ainda aparece por aí. Gosto. Ela tá né? aqui, tá aqui. Ouçam também esse episódio, ela fala que ela foi batizada como palhaça e ela ganha esse nome. Né? Sentido feminino. Vou dizer que é emaranhado. Não tá resolvido, não. tá tudo bagunçado aqui agora. Eu preciso de umas 35 palavras para falar sobre isso. Mas
É um emaranhado frutífero, assim. Eu sinto que dali vão surgir nós e laços e retas e curvas e círculos e, nossa senhora, tem muita coisa para vir. Eu acho que tem essa coisa de ter muito ali para explorar e eu acho que o emaranhado me traz essa ideia, sabe? De volume. Tem um volumão aí dentro do sentido feminino. Boa forma. Temos um nó aqui, tá tudo bem. Tá tudo bem. Hoje já é muito mais perto o meu contato com esse conceito de boa forma que não tem a ver com as formas físicas e com os padrões, mas que tem a ver com a saúde. E já está muito mais claro também isso. A minha escuta do meu próprio corpo, de eu entender onde ele está, o que está acontecendo e como eu posso cuidar. E como a gente pode expandir essa conversa. Então, acho que temos um bom nó aí. Tal felicidade. Tal felicidade. Um nó também. Um nó que eu não... sabe que foi uma coisa que... Nem sei se eu posso dizer isso, mas eu vou dizer. Quando eu recebi o convite para ir para a Cláudia, era muito trabalho a mais, né? Enfim, a Cláudia, Boa Forma, bebê. E eu falei para a diretora que me fez o convite, falei, tudo bem, se eu puder continuar com a Jornada da Calma e com a Tal Felicidade. Ela falou, mas Helena, você tá louca, você vai trabalhar muito. Eu falei, mas disso eu não abro mão. Então, acho que tem uma firmeza ali, sabe? Que ali é um lugar onde... Às vezes eu tenho muito contato com a pessoa que escreveu o texto, às vezes é pouco contato, mas sempre eu sou impactada e me emociono. E as pessoas se emocionam com essa coluna também. Então, eu acho que a felicidade, ela é... Tô amarrada aqui com ela. Isso não quer dizer que é a vida de Poliana, que é sempre Porque isso. é sobre nós, no final das contas. No final, né? É um nozinho que tem ali. Mas tem muito contato ali, tem uma firmeza forte. E pra gente encerrar, Jornada da Calma. Ai, Jornada da Calma é meu coração, assim. Minha vida inteira tá ali. Tem um nó com muitos laços, uma emaranhadinha ali no meio. Eu acho que tem toda a corda possível ali. Foi um projeto muito inspirado. Eu não sentei para desenhar um plano. Eu não fiz um calendário de como eram as entrevistas e com quem que eu tinha que falar. Eu vou absolutamente na sensação. Assim como eu quero que você esteja lá no Jornada da Calma e senti isso muito na conversa agora que a gente continue também no Jornada da Calma. Tem uma permissão minha ali de ser eu, nossa, é difícil, não sei como você se sente sobre nós, se é parecido de alguma forma, assim, mas é um lugar onde ali eu aprendo e eu divido, eu compartilho, eu me emociono, eu penso, eu me entrego e eu acho que as pessoas se entregam também e os ouvintes fazem parte, para mim é um milagre no mundo, assim, sabe? Na minha vida é essa sensação. Então, não dá para categorizar em um só. Tem que ser os três ali para dar conta de tudo. Eu quero agradecer do fundo do meu coração sua presença. Obrigada. Muito, muito, muito. Obrigada. Foi incrível. E eu quero dizer... E é incrível porque eu tô emocionado com a emoção que ela teve... falando do trabalho do Jornada da Calma, porque o olho dela deu. E eu quero terminar com isso, com uma inspiração para que vocês possam se inspirar cada vez mais e estejam sempre abertos a essas conversas que são tão importantes, conversas sobre nós. Até o próximo episódio.